definiu entre vocês as ordens das perguntas. Principal preferência para quem está ao vivo, mas como temos damas aqui, vamos dar prioridade para começar perguntando. Boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você blindou a sua equipe para jogar essa partida, depois das questões que ocorreram durante a semana, essas questões jurídicas. E aproveito para também querer que você comentasse como é que você pretende fazer isso depois dessa partida, já que o gol que a equipe fez também foi muito polêmico. Então, como é que você fez isso antes e como você pretende fazer agora? Boa noite. Está um tsunami, né? Um tsunami de notícias, de acontecimentos. E com esse tsunami eu só tenho que continuar parabenizando o nosso elenco pela disposição, pela intensidade, pela busca, pela vitória e principalmente pela concentração. Eles, jogadores e nós que trabalhamos na comissão técnica, temos uma obrigação, que é vencer os jogos, que é condicionar, se preparar e aplicar tudo aquilo que nos condiciona a vitória. E esses atletas tiveram a concentração para isso, com tudo que vem acontecendo. Aí, já adiantando, para que não sei, vocês vão perguntar, mas eu já posso adiantar que, assim, desde a minha chegada, a SAF ela vem desenvolvendo um processo de busca por tudo que objetivamos, a conquista do Tetra, a busca lá na frente pelo acesso, fazer uma Copa do Brasil muito forte e uma Copa do Nordeste com a mesma intensidade. Eles vêm nos dando condições, vem fazendo com que a coisa realmente aconteça. Então, nessa hora, julgar a SAF na sua totalidade por tudo que os beijos proporcionam, para quem está lá desenvolvendo o trabalho, é um pouco cruel. E em relação à questão, eu não entendo nada de direito, não entendo. Não adianta vocês me perguntarem sobre isso ou aquilo, mas uma coisa que nos deixou, né, um pouco admirados foi com a decisão de imediato. Nem foi para julgamento, não se tem uma decisão do julgamento e já se definiu a situação. E isso gerou realmente uma dificuldade muito grande para a manutenção da concentração. Por isso que volto a parabenizar o elenco pela busca. Jogo difícil, os times de João Paulo são sempre muito difíceis de se enfrentar, mas o resultado da vitória, ele já poderia ter sido iniciado no primeiro tempo. O Souza não perde uma chance como aquela, e o volume de jogo que foi criado no segundo tempo. Então, essa questão se foi polêmico ou não, o Reinaldo, não acredito que ele tenha feito por maldade. Se ele errou, ainda não consegui ver o lance de verdade, principalmente com a nossa câmera, que é melhor do que com a câmera fechada de transmissão. A nossa câmera é uma câmera mais aberta, que dá uma amplitude, uma certeza se houve o erro ou não. Mas eu parabenizo os meninos que hoje a bola bateu até por dentro da trave e saiu. Era uma questão de tempo para ela entrar e graças a Deus ela entrou. Graças a Deus e o trabalho desenvolvido por todos. Boa noite, parabéns pela vitória. A bola demorou a entrar, mas entrou. Mas a gente percebeu, principalmente no primeiro tempo, o nervosismo exacerbado por parte dos jogadores do América, nervosismo este que a gente não viu nos outros jogos, apesar da ansiedade. E a ansiedade de novo apareceu, né? Talvez pela necessidade da vitória, talvez justamente por tudo que tem acontecido no extracampo. Você sentiu que sua equipe esteve realmente um pouco nervosa, principalmente nos 25 primeiros minutos? Eu não queria falar em porcentagem, sabe, Canindé? Mas se for falar em porcentagem, eu acredito o primeiro tempo, principalmente, mais uma condição estabelecida de dificuldade pelo próprio QFC do que por uma falta de estabilidade mental e de concentração. O QFC, no início, ele adiantou os dois atacantes e individualizou por dentro, e o balanço estava muito forte da linha de 5 para pegar nossos laterais. É claro que faltou um capricho, que a linha estava muito alta, né? Vocês veem aquele espaço nas costas da linha dele, qualquer passe ali gerava uma dificuldade para eles. E algumas oportunidades isso aconteceu. Mas se você observar bem, enquanto eles tinham a energia, eles conseguiram fazer. Depois que a energia diminuiu, a deles, principalmente, a nível da condição física,
Aí começou a se abrir os espaços, porque ninguém conseguiria fazer aquela pressão que eles exerceram durante os 90 minutos, e isso foi conversado e falado no intervalo. Mas confesso que, se for falar em porcentagem, é muito mais de 50% mérito da defesa deles do que um desgaste emocional ou falta de concentração, não, né? A pressão exercida por causa desses acontecimentos que vem acontecendo. Daniele, boa noite, né? Primeiramente, parabéns pela vitória. Antes de fazer até minha pergunta, abrir um parênteses, eu acho que é dever nosso. Muita gente escuta o pós-jogo, né? Qualquer emissora. Quando se referiu à questão da perda de pontos, né? Isso é de praxe acontecer, inclusive em segunda divisão, em primeira, já aconteceu com o Potiguar, com Arnaldo, com Baraunas, né? Quando você é detentora e promotora da competição, tem o seu regulamento, o que resta fazer é você tomar um ato, uma resolução. Eu acho que fica parecendo novidade na competição. Como eu falei, né, Mário, que eu não entendo nada de direito, um questionamento meu. Eu acho que só foi muito rápido, sabe? Sim. Que foi na sexta-feira, geralmente sexta-feira no Brasil se espera para... Não, vamos fazer na segunda. Vamos dar esse final de semana de respiro, na segunda a gente resolve. Aí eu acho que foi muito eficiente. E aí, voltando para a minha pergunta... E se queriam, através dessa eficiência, desequilibrar, não conseguiram. Tá. Mas eu queria que, pegando até no questionamento de Canindé, né, a questão do nervosismo, como é que foi o trabalhar com o elenco? Até porque, para muitos, isso é novidade, né? O América, na sua chegada, tem o Pedro Canício, se eu não me engano, né? Que é um profissional que trabalha com isso. Como é que foi a atuação desse profissional para esses jogadores que entraram em campo hoje? Foi determinante. O trabalho que é desenvolvido dentro do América hoje é um trabalho muito profissional e estabelecido por várias áreas de conhecimento. E a do Pedro, tenho a certeza disso, que foi determinante para esse processo. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, que realmente é uma situação diferente, que nós estamos vivendo, mas todo e qualquer profissional de futebol, e principalmente os jogadores, o dever dele, a obrigação é a resolução de problemas para se ganhar os jogos. Claro que ficou um peso a mais, uma carga a mais, mas são caras que suportam, já suportaram coisas na vida que condicionaram eles a estarem vestindo a camisa da América e estarem aptos a passar por situações complicadas e difíceis como essa. Então, o que foi passado para a mensagem para eles foi que vamos resolver esse problema. Se a SAF está precisando da nossa ajuda ainda mais, nós fomos contratados para isso, né? E temos a obrigação e o dever de fazer o possível para reverter a situação. E, né, o caso não é nem reverter, né? É continuar, porque com a última decisão é que todas essas vitórias vão ser muito benéficas, vão mostrar onde nós merecemos estar. E não querendo entrar tanto nesse mérito, mas já entrando, tudo que foi desenvolvido nunca foi para se buscar vantagem em relação a qualquer atitude que tenhamos tomado. Nunca foi para tomar vantagem. O América não queria, através de qualquer coisa, se tirar vantagem e fugir da normalidade, que era buscar dentro do campo, através dos nossos esforços, do nosso trabalho, a conquista que temos de hoje estarmos com 13 pontos. Daniele, boa noite, parabéns pela vitória também. Hoje é um jogo que esse assunto de campo vai ficar um pouco de lado. Mas não te viu, o jogo foi tão legal. Você gostou do jogo? Cara, apesar dele ter sido um jogo trucado, mas foi um jogo muito estudado. Quando a gente vê o Everton com a bola no pé toda hora e o Renan com a bola no pé toda hora, e a perda das sobras, os encaixes de marcações, aquilo ali, para quem hoje se aprofunda como nós nos aprofundamos no estudo de desequilibrar os adversários, parece que era um jogo de ligação direta, mas não era. Você não pode correr risco quando você perde, quando está sendo pressionado e teu adversário perde a sobra, né? Mas em cima disso eu tenho que gerar desequilíbrios e achar uma bola técnica como ele achou no peito do Souza, e o Souza conseguiu quebrar a pressão. Então isso são coisas que a gente desenvolve no nosso dia a dia e eu fico muito satisfeito em ver meu time fazendo. E parabenizo o João pelo time dele também fazer. Legal. Agora, lógico que o assunto extra-campo vai tomar mais a pauta, tem tomado, e eu não posso deixar de te perguntar, até um assunto que não deveria ser você a responder, eu entendo dessa forma, me incomoda até de ter que perguntar para você, e você já chegou aqui dizendo que não entende nada de direito também, então não vou te perguntar tecnicamente a respeito do assunto, mas eu queria saber como é que a questão está sendo tratada internamente e se você se sente abandonado pela direção da SAF, porque a gente olha aqui no auditório e normalmente a gente vê
alguns diretores aqui, alguns representantes. E a gente vê essa coletiva hoje sem ninguém, você muito sozinho aqui na frente de todos esses microfones. Queria saber como é que você se sente em relação a isso também. Nunca, é só uma percepção. Entendo que realmente o ambiente está gerando essa sua opinião, mas nunca, pelo contrário. Pelo contrário, quando tudo veio à tona, os caras nos abraçaram e estão lá no dia a dia, estão dando a cara, chegou para o grupo e falou o que tinha que ser dito, estão buscando soluções, mas estão buscando soluções. É um negócio que está tão forte, que está tão borbulhando, que assim, toda e qualquer decisão que a direção hoje, seja um pronunciamento, que tenho certeza, o nosso torcedor e vocês da imprensa, que são os caras que fazem esse intermédio, tenho certeza que eles queriam estar aqui falando. Mas juridicamente foi se estudado e melhor a manutenção do silêncio e não tomar a decisão, porque tá muita coisa, como eu disse, borbulhando e querendo explodir. E nessas horas é ter paciência, ter tranquilidade, ter frieza, mas que estamos se sentindo abandonados, não, muito pelo contrário. Ao ponto de que tenho certeza que o empenho dos jogadores, a dedicação, a concentração mais aguçada e o tentar buscar a vitória hoje a todo custo, foi também por eles, por nos darem toda a condição e o respeito e o carinho que temos pela nossa direção e por todos que fazem a SAF da América. E se sente prejudicado pela decisão da federação? Cara, não é prejudicado, sabe? É o que eu digo. Eu, como leigo, eu esperaria a decisão do tribunal para se tomar qualquer decisão, mas o Malik já falou, o Malik, ele manja do direito muito bem, né? Estuda e deve ter se aprofundado para chegar tão embasado para me questionar dessa forma. Mas, na minha visão, eu acho que deveria esperar a decisão final, em última instância, né? Para se gerar a condição de mexer na classificação ali, como foi mexido, né? Mas ela é a reguladora do campeonato, ela que tem o gerenciamento e as diretrizes de todo o processo. Se assim achou por bem já fazer, foi uma decisão da federação e nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. A rodada estava marcada, o jogo estava marcado, viemos aqui e fizemos o primeiro. Passo a passo, pensar quarta-feira agora muito forte, fazer um jogo sólido contra o Potiguar e depois pensar no último jogo. É assim que nós, profissionais, estamos vivendo junto com a nossa direção. Professor, boa noite, também muito parabéns, meus parabéns pela vitória. Fala um pouco também sobre a questão da torcida. O público hoje foi muito tímido, apesar de ser como visitante, é o palco de vários jogos do América e será também durante a temporada. Fala um pouco dessa relação com o torcedor, principalmente nesse momento de crise, e como resgatá-lo para as próximas rodadas. O resgate já começou. Falar para o torcedor que nós estamos todos imbuídos em um único propósito, que é a busca pelos resultados positivos. Entendo o nosso torcedor, imagino e tenho recebido esse sentimento, não só pelas redes sociais, mas aqueles mais chegados, os mais apaixonados que eu tenho o convívio. Realmente, tudo isso condicionou a eles uma insatisfação e um sentimento muito ruim, mas esse sentimento vai ser resgatado. Tenho certeza disso. Esse grupo ele fez 4 jogos muito sólidos, hoje veio e fez um jogo em busca do resultado positivo e conseguiu esse resultado. E saiba ele que nós vamos estar representando essa camisa com todo o amor e carinho que eles têm por ela e toda a dedicação que podemos. Mas que o nosso torcedor respire e espere a cena dos últimos capítulos, que é a história, o enredo que foi construído lá na frente vai ser muito positivo de contar. Ranieri, boa noite. Inevitavelmente nessa situação, não vou tocar toda a parte jurídica, mas o seu trabalho em si, quem acaba muito exposto é o Elias, que é um jogador jovem, um jogador da base. Como é que está sendo o seu trabalho especificamente na comissão técnica para que o jogador não acabe, entre aspas, tomando a culpa para si dessa situação? Mas se for um jogador jovem, está começando, ainda não estreou oficialmente pela camisa da América, que sabe como é que você está trabalhando junto com o garoto para que ele não acabe tomando essa pressão de toda a situação para ele. Obrigado. Assim, para você entender, a própria SAF, a direção já chegou no Elias, o Pedro já chegou no Elias, eu já cheguei no Elias, o grupo, de uma forma muito carinhosa, muito bonita, chegou no Elias para conversar e para que ele tenha um entendimento que ele não tem culpa de nada, e ele foi abraçado com muito carinho, com muito cuidado. Isso
Isso eu posso passar para vocês que ele já é acolhido, já é um menino acolhido. Não deixar Elias viajar foi muito difícil pelo potencial. Elias é um lateral direito muito promissor. É um menino que tem biotipo, é alto, é forte, tem passada boa, tem melhorado muito o gesto técnico dele dos cruzamentos, porque ele tem 2 caras espelhando ali para ele, que é o Mendes e o Luiz, que são caras que têm muita qualidade. Então esses caras estão contribuindo demais para o término da formação do Elias. E isso vai ser uma página que não vai ser negra na vida do Elias, não. Pelo contrário. Lá na frente, quando ele começar a jogar pelo América, todos vão entender o porquê ele não viajou para a Copinha, né? E que isso foi um acaso com a carreira dele. Obrigado. São muito gentis. Muito bem. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Ranieri Ribeiro.